Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia e sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu vim aqui com mais um vídeo de Iceberg e dessa vez dos traumas televisivos da Rede Record. Pra quem não sabe, eu já fiz esse estilo de vídeo, mas falando a respeito de outras emissoras, então tem do SBT, tem da TV Cultura, se não me engano tem da Globo também. Aqui estou eu com os traumas televisivos da Rede Record. E olha, eu pensei que não seria muita coisa, mas por incrível que pareça, existem muitas mídias que já nos causaram desconforto, medo ou uma sensação estranha que nós assistimos nessa emissora. E agora, sem mais enrolação, bora para esse iceberg. Não tem como se esquecer das incontáveis vezes que assistimos Pica-Pau na Record. Transmissão essa que fez parte da infância anos 2000. Desde o Pica-Pau Biruta até o novo show do Pica-Pau, foram inúmeros episódios reprisados durante anos, mas alguns episódios nos causavam um certo desconforto. Como, por exemplo, o clássico episódio chamado Alameda para Bali, onde nós temos o vulcão Agung de Bali na Indonésia em erupção e também temos a sacerdotisa Babalu, que serve ao deus vulcano. A Babalu primeiramente oferece alguns legumes para ele, porém ele se irrita e diz que quer carne fresca. Sim, marinheiro, tragam rápido ou destruirei seu povo. Ela então entende que o Vulcano está fazendo uma referência aos marinheiros. Bom, Vulcano ameaça destruir o seu povo caso ela não traga um marinheiro para o sacrifício. E esse episódio inteiro sempre me trouxe uma sensação estranha, embora as cenas de humor enquanto a Babalu tenta atrair o Pica-Pau e o Zeca para o tal sacrifício. E isso não é só comigo, muita gente também sente a mesma coisa. Quando a gente cresce, a gente compreende melhor o contexto, e aí parece que fica mais dark ainda, né? Muitas pessoas também relatam que tinham medo do morcego do episódio O Espião Espiado. E existem casos que são mais pessoais. Por exemplo, eu achava muito estranho aquele episódio que o Zé Curubu morria no final. Eu esqueci agora o nome desse episódio, mas colocarei aqui pra vocês. Eu não estou sentindo nada. Mas tem pessoas que tinham medo da Dona Fome, do episódio Pânico na Cozinha. Tinha um episódio que o Pica-Pau pensou que levaria vantagem com uma rica e bonita passarinha, mas não foi bem assim e muitas pessoas tinham medo dela. Eu achava bizarro. Eu estou aqui, querido. Até do robô arranca-pena, alguns relatam que tinham medo. Ou do final do episódio do Duendinho Verde. Esse eu achava estranho também. Vá pro inferno! Bem-vindo ao seu lar, Otto! Quer dizer que conseguiu voltar ao seu lar antigo? Mas e aí, você tinha algum medo pessoal do Pica-Pau? De algum episódio, personagem? Comente aqui embaixo. Quem diria que a novela Mutantes, Caminhos do Coração, já causou medo em alguém? O comum é a gente rir com os maravilhosos efeitos especiais dela, que deixam os produtores da Marvel com inveja, lógico. Tanto é que até quiseram copiar um pouco os efeitos especiais do Mutantes, né? Mas para uma criança, uma criancinha, algumas coisas nessa novela causavam um certo desconforto ou medo. Alguns exemplos disso são o Homem-Gelo, que ele tinha uma genética que misturava DNA humano e de pinguim, e segundo a novela, ele tinha o rosto branco como a neve. Era meio cinza, mas tudo bem. Esse gelo parece uma coraça. Mas ele tem um ponto fraco. Ele não
molhar. E Agora. Agora eu vou congelar vocês todos. E os olhos azuis como gelo. Cuidado, gente. Quase, cara. Caramba. Você congela. Tinha mulher zumbi, e olha, isso foi antes do The Walking Dead, hein? Aqui, você vai ficar parecida comigo. Que tal? Não quero machucar ninguém. Mais do que vocês já estão machucados, né? Mas nós queremos machucar você, moça bonitinha. Você vai estar morrendo de medo de você. Ó, a cara de pavor, minha cara de pavor. Tinha a cobra gigante. Me concentrar pra combater esse bicho. Tinha o lobisomem. Ou o Homem-Leão. Isso aqui dentro, cheirinho de carne fresca, baby beef. E era por isso que eu assistia, quando eu não tinha nada mais pra fazer, só pra rir das tosquices. Mas eu concordo que pra uma criancinha, talvez uma coisa ou outra cause um pouquinho de medo. Por isso eu coloquei aqui na camada 1. Não é algo muito comum de acontecer, mas acontece. Are You Afraid of the Dark, conhecido no Brasil como Clube do Terror, é uma série de televisão de terror infantil que contém 10 temporadas e 103 episódios. Ela gira em torno de um grupo de adolescentes chamado de Sociedade da Meia-Noite. Eles sempre se juntam para contar várias histórias de terror. A cada semana, num local secreto na floresta, um membro conta uma história de terror ao grupo, que é mostrada para nós. E já é de se esperar que as histórias envolvam temas sobrenaturais, como fenômenos paranormais, fantasmas, magias, casas assombradas, ETs, maldições, vampiros, bruxas e etc. Então eu nem preciso explicar muita coisa, né? E aqui eu só vou dar alguns exemplos pra vocês com alguns episódios. Tem um episódio que se chama O Conto da Música Sombria, que contava com essa boneca gigante e assustadora. Andy, won't you come play with me? We can have lots of fun. Just come with me. son, you're almost What's the matter, Andy? Don't you want to have some fun? Já no A História do Riso no Escuro, nós temos esse palhaço horripilante. E tem também a história da jangada do Homem Morto, que tinha esse monstro aqui. What about that thing? Why'd it come out now after all this time? Oh, no. Então, esses daqui são só alguns pequenos exemplos de como essa série assustava a gente. Você tem algum episódio em específico dessa série que te traumatizou bastante? Comente aqui embaixo. Por mais que as vinhetas do Plantão da Record geralmente tenham cara de vinheta de um noticiário simples, ao invés de uma cara de que o mundo vai acabar a qualquer momento, como a vinheta do Plantão da Globo, eu posso destacar duas vinhetas do Plantão da Record que causavam um certo desconforto em quem assistia. Claro, nada comparado ao Plantão da Globo, que só de escutar já vem tragédia atrás de tragédia na nossa mente, mas elas têm um ar perturbador. O programa
programa do Gugu foi um programa de auditório brasileiro dominical da Record. Sim, pra quem não sabe, o Gugu já teve um programa na Record, porém ele não ficou muito tempo no ar. Ele ficou de 2009 até 2013. Ele tinha praticamente o mesmo formato do Domingo Legal, ou seja, vários quadros que já existiam no Domingo Legal também existiam nesse programa, mas dessa vez com um nome diferente, com uma versão diferente. Vocês me entenderam, né? Então nós tínhamos as novas lendas urbanas, porque se tinha no Domingo Legal, teria que ter agora no programa do Gugu, né? E aqui eu posso citar alguns episódios que foram bem chocantes para uma criança que assistiu na época. Tinha o episódio do trem fantasma. Os 4 amigos aproveitam o parque de diversões sem perceberem que são atentamente observados por uma mulher misteriosa. Vocês se assustaram? Então vem comigo até o trem fantasma. Vamos lá, vamos! Percebem que aquele não é um passeio comum. Mas agora é tarde para tentar fugir. Do DVD proibido. Que nem esse aqui, seu Jorge? Esse não está para alugar. Por quê? É filme de adulto? Não. Vai no viagem. Eu tô falando porque já ouvi falar umas histórias por aí de um DVD proibido que tá rolando, hein? Não, nada a ver. A gente só pegou filme de terror que a gente gosta. Acho bom, hein? É o próximo. Do ladrão de órgãos. Hoje é possível entrar na rede para mandar mensagens, fazer transações bancárias, pesquisas, compras, uma infinidade de coisas. Muita gente faz amigos pela internet. É uma prática comum, mas muito arriscada. Tá demorando pra entrar? Que jogo é esse? É a tela inicial. Não tira o olho dela, fica olhando pra ela. Andrew perder a consciência. Ele leva também uma pequena geladeira portátil. Agora, o ladrão de órgãos está pronto para atacar. E da loira da internet. Porque os tempos mudaram, né? Agora, ao invés de loira do banheiro, nós temos a loira da internet. Ele abre página após página. Loira da internet. Essa deve ser demais. O arquivo está despertando uma força extremamente maligna. É na terceira vez que Pedro pressiona a tecla para sair e invoca a presença do mal. Além disso, esse programa contava com um quadro chamado Nasci de Novo, que praticamente era um quadro que contava como pessoas sobreviveram a acidentes bem pesados. Esta é uma história real. Os acontecimentos aqui dramatizados ocorreram em 4 de outubro de 2009, na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E as simulações deles simplesmente nos impactavam bastante. Davam medo de um dia passar pela mesma situação. Tranquilidade, cuidado aqui com a cabeça, não pode dar muito tranco aqui na cabeça dele, hein? Pra mim aqui, olha aqui pra mim. 32 batimentos. Vai, acorda, pai. Vai, acorda, pelo amor de Deus, olha pra mim. O vergalhão de ferro atingiu o cérebro de Orlindo, uma região nobre, responsável, entre outras coisas, pela fala. Pra quem não se lembra, animes já foram exibidos na Record, algo que pode soar meio estranho para quem só assistiu Popeye e Pica-Pau na emissora, mas já aconteceu. O caso mais famoso, claro, é o da exibição de Pokémon. Também tivemos o caso da Sailor Moon, que infelizmente não ficou muito tempo na grade da emissora, mas a Record também já exibiu animes mais antigos, como Zorro, A Princesa e o Cavaleiro, Guzula, A Lenda da Branca de Neve, entre outros. E digamos que alguns animes em específico tinham momentos que geraram medo em várias
das crianças. Começando por esse anime do Pinóquio que Chore Se Você Chorou, um anime composto por 90% de lágrimas, que além de inúmeros momentos angustiantes, também já causou medo em muitas crianças. Não precisa ter medo de mim, menino. Eu sou o homem dos sonhos. Às vezes me chamam de senhor dos pesadelos. Vamos tentar uma experiência. Não posso! Eu senti tanto sua falta. Por exemplo, quando eles enfrentaram aquela tal vampira. Ou quando ele ia pra Ilha do Diabo. Ah, é tão quente que até as pedras derretem. Na verdade, eu acho que o mais traumático eram os momentos tristes, que é o que impactava a gente. Tanto é que tinha até uma lenda urbana a respeito desse anime. Tinha uma lenda urbana de que uma criança assistiu um episódio de Pinóquio e ela se sentiu tão triste por causa desse episódio, por causa do anime, que a criança tirou a sua própria vida. Essa era uma lenda urbana bem popularzinha nos anos 90, anos 2000, mas isso nunca aconteceu, né? Tinha algum anime que passava na Record que tinha alguma cena ou algum personagem que causava um desconforto ou medo? Comentem aqui embaixo. O Balanço Geral é um programa jornalístico da Record e suas emissoras, cada uma com um estilo diferente de apresentação e foco jornalístico, que varia entre jornalismo policial e comunitário, além de pautas e quadros de forte apelo popular. E vocês sabiam que esse programa tem origem lá da Bahia? Ele começou lá na década de 80 pela TV Itapuã. Lá por volta de 2004, ele ganhou âmbito nacional e estreou várias versões locais. E em 2007, a versão nacional era apresentada pelo Geraldo Luiz. Nós sabemos que a natureza desse programa era bem sensacionalista algumas vezes e também contava com matérias que muitas vezes deixava a gente com aquele medinho. Como, por exemplo, a matéria do Túnel da Morte. Quem viu... Ah, tá, para a imagem, para a imagem. Lá atrás. Não tem nada, vai vendo. E eu conversando com ele, esse cara é um dos funcionários. O que ele falou? Eu passei a maca para ele colocar o óbito dentro do elevador, eu coloquei e voltou para trás, disse, o óbito tá mexendo. Nesse momento, a pessoa pode ter chegado, percebido que havia uma gravação e resolveu voltar. Você não acredita em espíritos? Ou a vez que eles foram em um cemitério supostamente assombrado. Tá, gente? É uma materialização. Isso. Muito rápida. Lá, passou. Já foi. Ou a dos fantasmas que diziam que apareciam em um casarão assombrado. Tinha um que também falava a respeito de uma lenda de uma estátua de uma mulher que virava fantasma durante a noite e que perambulava pelo cemitério em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Dizem que ela não gostava de fotografia. E o filho dela a surpreendeu tirando uma fotografia dela em frente a uma igreja. Ou a do edifício Copan. Mas pelos corredores há também aqueles intrusos, os fantasmas. Ele chegou nessa casa de máquina, ele viu um vulto sentado em cima do motor dessa máquina. Eu acho que não dava tanto medo assim por causa do horário. Geralmente o horário do almoço, né, que tava passando o Balanço Geral, mas aí eu acho que depende de pessoa para pessoa, né? Eu acho que se passasse de noite, ia ser bem mais impactante. A Record, também como o SBT, possuía chamadas de séries e filmes em horários que a gente não esperaria por elas. Bom, isso antigamente, né? Nesta quarta... Ele desafiou você. O que você quer? Eu quero jogar um jogo. A armadilha está pronta. Jogos Mortais 2. Vai haver sangue. Nesta quarta, logo após Ribeirão do Tempo. Não esqueça, Simon. Fala essa boca! Então você estava lá de boas assistindo a Record e do nada tem uma chamada do Arquivo X, ou do CSI. E para estes policiais, não existe crime sem solução. A partir desta segunda, 9 da noite. Dos filmes de terror exibidos na Supertela. Atividade Paranormal, um sucesso de bilheteria inédito na Supertela. E aí, só ladeira abaixo, né?
Digamos que no Cine Aventura, geralmente eram filmes mais infantis, filmes mais leves, mas houve vezes em que certos filmes causaram um certo medo nas crianças, como foi o caso da Coraline e do filme Paranorman. Ambos os filmes, apesar de serem aqueles típicos filmes animados de terror infantil, também possuem um ar mais perturbador. Eu inclusive falei deles em um outro iceberg meu de filmes perturbadores infantis. Pra mim, mesmo sendo adulta e assistindo o filme da Coraline, é um enredo que ainda assim me deixa bem angustiada e ansiosa. Quanto ao Paranorman, mesmo também sendo considerado um filme de comédia, possui momentos bem medonhos para uma criança. Claro que isso depende de criança para criança, mas não deixam de ser momentos pavorosos. Agora sim, falaremos das exibições de filmes de terror na Record. Pra falar a verdade, eu nem sei se eles ainda exibem esses tipos de filme, mas antes exibiam bastante. Pânico, O Filho de Chuck, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, O Massacre da Serra Elétrica, A Volta dos Mortos-Vivos, Abelhas Assassinas e vários outros. Eu nem preciso explicar nada aqui. O Mundo dos Recordes foi um programa diário exibido na Record em 2005, apresentado por Maria Cândida. Nesse programa, eles exibiam clipes, cenas e registros internacionais dos mais diferentes recordes registrados pelo Guinness. E aqui eu tomarei um pouco de cuidado porque o pessoal do livro dos recordes gosta de dar strike nas pessoas que falam a respeito dele ou que simplesmente colocam a sua logo, enfim. Então aqui tomarei um pouco de cuidado, tá? Vários recordes eram bem curiosos, diferentes, mas tinham uns que chocaram a gente, né? Que era uma coisa muito bizarra, que impactava. Além disso, a Record lançou um outro programa que era parecido com esse, só que ele tinha um outro nome, que se chamava As Maiores Curiosidades do Mundo. E nele também haviam vários casos que chocavam bastante às vezes. Como o pessoal que ficava com os olhos saltados para fora. Eu não sei como eles faziam isso, mas eu sei que isso chocou muita gente na época. Ela conseguiu os mesmos 11 milímetros da primeira vez. Então Kim ainda é a nossa vencedora. Parabéns, Kim Goodman, e também aos concorrentes. Nossa, me dava um pavor ver isso. Eu não conseguia encarar esse vídeo por um longo tempo. E várias pessoas me relataram a mesma coisa. Tinha um também que eu achava muito perturbador, pra falar a verdade, que era um cara que pregava o nariz. Ele pregava coisas no nariz. Tudo isso sem sentir dor, claro. E misericórdia, vocês lembram de um que aparecia uma mulher com um tumor gigante? Nossa, dava uma sensação muito ruim assistir isso aqui. Nossa, não desejo isso pra ninguém. É engraçado estar no livro do Guinness por remover o tumor de uma outra pessoa. É claro que existiam vários outros e se você se lembrar de algum em específico que te chocou, te impactou ou te deixou com medo, comente aqui embaixo. O Alborguete tinha um programa de televisão que era exibido em uma das afiliadas da Record, isso lá por volta da metade dos anos 90. E para alguns ele causava medo devido à natureza dos crimes apresentados. E segundo um dos meus inscritos, havia também um momento onde ele dizia: tem que mandar pro colo do Gramunhão. E junto aparecia na tela a imagem daquele capiroto do filme A Lenda, o que assustava várias crianças que estavam na sala. Caso eu encontre algum trecho desse programa, eu colocarei aqui para vocês. Vidas em Jogo é uma novela brasileira que foi produzida e exibida na Record entre 2011 e 2012, tendo ao todo 243 capítulos. Mas para eu entrar mais a fundo no assunto, eu tenho que explicar um pouquinho o enredo dela. Nessa novela, nós temos Francisco, que morava em um prédio abandonado, e ele participa de um bolão apostando na loteria semanalmente com mais outros amigos, que também estavam em uma situação bem ruim financeiramente falando. Então, eles fazem um juramento. Caso eles ganhem, porque eles estão apostando juntos, eles depositariam metade do prêmio em uma conta, da qual só seria retirado se cada um deles cumprisse metas pessoais pré-estabelecidas dentro de um ano ou dividido entre os demais, caso esses objetivos não fossem atingidos. Os 11 amigos ganharam juntos o prêmio de 200 milhões de reais e conforme a trama se desenrola, os personagens vão colocando o dinheiro acima da amizade. Além disso, tem a Regina, que é a dona do prédio abandonado, que quer expulsar os moradores
pobre sem-teto de lá e ela descobre sobre essa tal fortuna. E ela faz vários planos contra a vida dos integrantes do bolão para eles não cumprirem as suas metas. E tem mais um outro ponto importante na história também. O Francisco ficou com a filha dela e assim eles têm um filho juntos. Então, na verdade, o que a Regina quer é que todo o dinheiro fique para Francisco, uma vez que ele teve um filho com a filha dela. E no meio de toda essa trama, temos os palhaços assassinos da turma do bolão. E eles tinham essa aparência aqui, que causou muito medo em muitas crianças. Só que antes de morrer, eu quero ver o seu rosto. Na verdade, o palhaço foi uma farsa criada pelo Adalberto para poder proteger a turma do bolão, que foram as pessoas que ganharam o tal prêmio de 200 milhões de reais. Ele tramou para que cada integrante desse bolão simulasse a sua própria morte para poder escapar dos planos da Regina. Mas isso só ficamos sabendo lá no final da novela, por isso que era algo que causava tanto medo assim nas crianças. Arquivo X é uma série de televisão de ficção científica criada por Chris Carter, onde nós temos o Fox e a Dana que investigam os arquivos X, que são casos não solucionados envolvendo fenômenos paranormais. O Fox, ele já acredita mais nessas coisas, já a Dana não acredita tanto, ela é mais cética, né? Mas no desenrolar da série isso vai mudando. E a partir desse breve resuminho da série, vocês já podem imaginar que vários episódios causaram muito medo nas pessoas. No começo da série, eles se tornam alvos de uma trama conspiratória e também descobrem os planos do governo de manter a existência de vida extraterrestre em segredo. Mas agora, vamos falar aqui de alguns episódios que chocaram bastante. Sexta, 9h45 da noite, Arquivo X. Tem um episódio que é muito perturbador e ele é tão perturbador que ele foi banido por 3 anos após a sua exibição inicial. Isso eu acho que não aconteceu no Brasil e sim nos Estados Unidos, mas vocês já conseguem ver aqui que a coisa chocou muita gente. Nesse episódio, eles são chamados após encontrar um corpo de um bebê com várias deformidades graves. E eles descobrem que esse bebê, ele tem origem da família Peacocks. E bem, nessa família acontece que, bom, como é que eu posso explicar, né? Membros da família ficam com outros membros da família, gerando mais descendentes para a família. Ou seja, irmão fica com irmã, gerando assim mais um membro para a família e ladeira abaixo. Tem um outro episódio também que eu achei pesado. Nele nós temos uma cidade onde as pessoas adoram ao Tinhoso. Só que eles começam a perceber que eles não eram tão devotos assim como deveriam ser ao Capiroto. E eles precisam fazer coisas mais nível hard para poder satisfazer o cara lá de baixo. Então eles começam a fazer alguns sacrifícios humanos. Tem um outro episódio também onde um funcionário de um escritório faz os outros de refém, incluindo o Fox, depois que o seu chefe e colegas de trabalho se transformaram nisso aqui. Parece uns insetos, uns monstros insetos. Só que na verdade isso é uma visão do funcionário, para deixar a coisa mais dark ainda. E também tinha a série Millennium, que ela foi produzida pelo Chris Carter e exibida na Record. E essa série aqui também tinha vários momentos bem darks. Dessa série nós temos o especialista em perfis criminais, que é o Frank Black. Ele deixou esse seu trabalho no FBI e se mudou com a família para uma outra cidade para poder ter uma vida mais tranquila. Só que ele tem uma habilidade de visualizar o que se passa na mente dos assassinos. Por mais que isso lhe traga uma sensação ruim, então ele começa a usar essa espécie de dom para poder proteger e salvar vidas. Assim, ele começa a participar de um grupo chamado Grupo do Milênio, que é uma equipe de peritos de ex-funcionários que trabalhavam para a polícia, para o FBI, etc., que lutam contra forças do mal e das trevas.
O Fala Que Eu Te Escuto é um programa de televisão brasileiro produzido pela Igreja Universal do Reino de Deus, que é apresentado ao vivo na Record, isso sempre nas madrugadas. Nesse programa, vários temas são debatidos pelos bispos e pastores da Universal, além de contar com a participação de telespectadores por telefone ou até mesmo chamadas por Skype. Bem lá no início do programa, os temas eram apenas religiosos, algo mais voltado para a religião mesmo. Porém, com o passar dos anos, o programa teve uma mudança em seu formato. Isso porque eles começaram a noticiar vários temas polêmicos relacionados à violência, drogas, prostituição e escândalos na vida de uma celebridade. Apesar de eu nunca ter assistido esse programa e me lembrar apenas dos trotes que aconteceram ao vivo, no Fala Que Eu Te Escuto, houve momentos que eram meio medonhos. Claro que isso depende de pessoa para pessoa, mas imagina você, uma criança, trocando de canal e se deparando bem na madrugada com uma encenação de espíritos no inferno. Muito feio, pastor, muito feio. E eu, cansado, querendo sair de lá. Em algum momento eles agarraram o senhor? Me agarraram, chegaram a me agarrar. Não foi um fruto da imaginação, não foi pesadelo, não foi sonho. Além de que várias matérias tinham um ar meio mórbido, isso por conta do tema abordado. E eu sei que para alguns isso não é nada, mas muitas pessoas aqui me relataram que sentiam medo do Fala Que Eu Te Escuto. Eu lembro que em meados de 2001, 2002, a própria Igreja Universal fazia matérias com uma certa atmosfera sinistra, onde falavam sobre encosto ou mostravam pessoas endemoniadas que falavam coisas assustadoras para o público infanto-juvenil. Levanta a cabeça dele. Abra os olhos. Abra os olhos. Olha aqui. Olha aqui. Como é que você entrou nele? Como é que você entrou nele? Ele é meu desde pequeno. Qual é a idade dele? 22. Metamorfoses é uma novela brasileira exibida pela Record que contém 122 capítulos e foi exibida lá por volta de 2004. Aqui eu não vou focar na história porque ela é bem complexa, mas um dos temas principais da novela eram cirurgias plásticas. E o ponto perturbador disso na novela é que eles colocavam cenas extremamente realistas de salas de cirurgia onde realizavam as operações. E isso era algo que me chocou assim de primeira quando eu vi, sabe? Eu achei meio perturbador ver as cirurgias lá sendo feitas. Tanto é que tem até uma matéria na Folha que falam a respeito disso, que eram cenas hiperrealistas, e tudo isso foi apresentado a nós na novela. Eu não encontrei nenhuma dessas cenas no YouTube ou em outros sites de armazenamento de vídeos, porque é bem difícil encontrar essa novela na internet. Tudo que nós temos são apenas trechos dela, então fico devendo aqui pra vocês essas cenas, mas eu acho que é até bom. Eu não sei como o YouTube reagiria se eu colocasse esse tipo de cena aqui nesse vídeo, mas era algo bem chocante. A Associação Parceria Contra Drogas, lá na década de 90, fez uma campanha onde nós contávamos com a participação de vários atores e apresentadores famosos da época, falando a respeito dos malefícios das drogas e como elas podem destruir a sua vida. Porém, esses comerciais também serviam para dar medo nas crianças. Tinha do Nino, tinha da Ana Paula Arósio, tinha até do Boris Casoy e tinha da Eliana, que na época estava na Record. E essa campanha também era veiculada nessa emissora. Eles falam que droga é legal, só pra você aceitar. Mas que tipo de amigo é esse? É, porque amigo de verdade não faz isso com a gente não. E por mais que fosse importante para servir de alerta contra as drogas, elas também eram bem perturbadoras. Segundo os meus inscritos, algumas vinhetas da Record, as mais antigas, causavam um certo medo e desconforto. Não todas, claro, mas aqui eu posso destacar duas que causam um certo desconforto em algumas pessoas.
Além disso, outro momento que causava um certo medinho na gente era quando a Record encerrava as suas atividades, ficando assim fora do ar. Claro que hoje não acontece mais, mas antes era assim que funcionava. E no caso, a vinheta de encerramento da Record nem era ruim assim. O ruim era a sensação de que não ia ter mais nada sendo exibido. Eu creio em milagres.com.br. Estamos interrompendo nossa programação para manutenção em nossos transmissores. Com a família Record. Estamos encerrando a programação para manutenção técnica nos transmissores. Voltaremos às 6 da manhã com a nossa programação normal. Acredite se quiser, era originalmente uma coluna publicada em vários jornais ao redor do mundo que apresentavam vários fatos inusitados e bizarros. Ganhando popularidade, ele também se transformou em um programa de televisão produzido pela ABC, que foi ao ar originalmente de 1982 até 1986. É aquele programa que era exibido na Manchete, né? Porém, a Record teve a brilhante ideia de fazer uma versão brasileira desse programa. Programa esse que foi exibido entre 2007 a 2008 com a apresentação de Quito Junqueira. E assim como o programa original, esse também contava com várias matérias que às vezes era algo tão bizarro e surreal que deixava a gente com medo. E infelizmente eu não encontrei nada desse programa na internet. Caso você encontre, coloque aqui nos comentários, porque ao meu ver, isso também é uma lost media da Record, porque eu não encontrei nada a respeito, mas caso eu encontre alguma coisa, colocarei aqui para vocês. A Filha do Demônio é uma minissérie brasileira que foi produzida pela Record, exibida lá por volta de 1997 e contém 5 episódios. Na história nós temos Mário, que é um vendedor ambulante que perdeu a sua esposa e vive em uma situação de grande pobreza. Sendo assim, ele decide vender a alma da sua filha para o demônio em troca de $100 mil, achando que não aconteceria nada demais com a sua filha, não é? Após 10 anos, ele se tornou muito rico e tinha uma vida muito boa, porém, ele também gastava muito com bebidas, mulheres, festas. Já a Ana, que é a sua filha, era uma garota muito infeliz e depressiva, e ela não entendia por que ela se sentia daquela forma, até descobrir que o seu pai vendeu a sua alma para o capiroto. Nesse momento que ela tenta compreender o que está acontecendo com ela e por que ela é daquela forma, ela faz vários atos de maldade com outras pessoas e também se envolve com prostituição e tráfico. E conforme ela fica mais revoltada, o seu pai vai perdendo cada vez mais o seu dinheiro e ao descobrir toda a real história, ela busca se livrar dessa situação. E por se tratar desses temas, claro que muitas crianças na época ficaram com medo da trama. Em 1997, a Record contratou o Ratinho, que já fazia sucesso lá na CNT. O seu programa na Record ia ao ar sempre ao vivo, isso lá em 1997. E nesse programa nós tínhamos noticiário policial, casos e acontecimentos bizarros, casos violentos e outros que a gente não sabe se a gente ri, se a gente acha bizarro, se a gente desliga a TV. Além disso, várias pessoas participavam do programa para conseguir algum tipo de ajuda, mas existem 2 casos em específico que na época foram traumatizantes para várias crianças. E aqui no caso a gente não tá falando de assombração nenhuma, e sim situações que de coração eu não desejo para ninguém. Falarei dos casos do menino Leandro e do menino Elvis. Leandro na época tinha 15 anos e contava com deformações no seu rosto. Esse caso levou a Record a alcançar 21 pontos de audiência. E olha que triste a maneira que tratam o garoto na matéria. Ratinho supera a Globo com um menino deformado. Achei isso aqui muito sem coração, sério.
Lembro bem desse programa. O menino ficava numa antessala ao palco, coberto por um tecido que mostrava apenas a sua silhueta, e alguns artistas eram convidados a vê-lo e saíam tremendo e chorando, dizendo que nunca viram algo tão horrível. E era isso que dava medo nas crianças, porque quando a gente é adulto, a gente entende que isso aqui é um caso muito triste. Não chega a dar medo, mas dá uma sensação de tristeza, porque é algo que a gente não deseja pra ninguém, muito menos pra uma criança. O menino não parava de chorar e pediu pro ratinho parar de mandar os artistas vê-lo. Durante o programa, a gente não conseguia ver exatamente o rosto do menino, o que causava um ar de mistério e de suspense, porque dizem alguns que o ratinho falava que iria mostrar o rosto dele pra todo mundo. O Elvis, no caso, tinha um tumor maxilar e outro na mandíbula, e várias partes do seu corpo estavam comprometidas pela doença. No caso, eles iam até o programa do Ratinho, porque eles buscavam por ajuda. E aqui eu até lerei os comentários de alguns inscritos meus que eles fizeram a respeito desse caso. Eu fiquei traumatizado com o menino Elvis que ia no Ratinho. Ele ficava atrás de um biombo porque tinha uma doença que deformava o seu rosto. Eu lembro de acompanhar esse caso. Ficou dias e dias ameaçando mostrar o garoto. Mas o caso do Elvis foi bem triste, porque infelizmente ele não resistiu e morreu. Segundo uma matéria, o Elvis infelizmente morreu durante a cirurgia de remoção dos tumores. Na época ele tinha 8 anos e ele sofreu uma parada cardíaca no meio de uma operação para a retirada dos tumores em sua boca. Ele estava sendo operado no Instituto Vieira de Carvalho, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Isso tudo porque ele apareceu no programa, o que causou muita comoção nos telespectadores. Infelizmente, o organismo do Elvis não resistiu à retirada da massa do tumor em sua boca, o que o levou à morte. Eles tentaram reanimar o garoto por cerca de 90 minutos, mas infelizmente ele faleceu. Segundo relatos, em um dos programas após a morte do Elvis, apareceu um letreiro na tela dizendo que ele tinha falecido, e a imagem dele no biombo. O time infantil da ADD está tentando driblar a falta de recursos. Muitos dos meus inscritos também relataram ter medo do Cidade Alerta, isso por conta da natureza dos crimes apresentados e também a forma trágica que eles eram apresentados pra gente. Se fosse pegar o Cidade Alerta, teriam vários momentos, mas um em especial foi o que mais me deixou até com tremores, que foi o da Athena transmitindo durante horas o sequestro do ônibus 174, que terminou daquela forma trágica. Ele foi transmitido ao vivo por vários canais, mas a narração do Datena na Record deixava a coisa 50% pior. Infelizmente a moça perdeu a vida e a situação ficou mais complicada ainda. Vamos ver aqui no telão. Eu vou tentar mostrar para você, olha, ele percebe a aproximação do policial. Na minha opinião, sim, esses programas eles causam um certo medo na gente, mas não é aquele medo que a gente sentiria ao assistir um filme de terror ou algo do tipo, porque no caso se tratam de crimes reais, então aqui é o medo de você ser assaltado e tirarem a sua vida, medo de alguém especial sofrer um sequestro. Eu sei que tem pessoas que não consideram isso como algo que assuste, mas a gente analisa bem, sim, todos nós temos esse medo de sofrermos as consequências de algum crime, seja sequestro, assalto, entre outras coisas pesadas, né? A Haunting é um docudrama americano paranormal que retrata relatos de testemunhas oculares de possessão, exorcismo e encontros fantasmagóricos. Ele teve a sua exibição original durante 2005 a 2007 lá no Discovery Channel, só que lá por volta de 2010 a Record resolveu exibir essa série. Ela achou que seria uma ótima ideia exibi-la dentro do programa Domingo Espetacular. E aqui eu não preciso explicar nada pra vocês, né? Eu acho que aqui já está bem autoexplicativo. Isso aqui assustava geral, hein? Domingo à noite já dá aquele clima deprê. Junta isso mais essa série que era exibida no Domingo Espetacular.
Eu percebi que eu fui uma pessoa que eu não assistia a Record direito, porque os meus inscritos me falaram das chamadas da sessão descarrego. Eu encontrei algumas aqui no YouTube e infelizmente esse material mais antigo da Universal não é tão fácil assim de se encontrar na internet. Caso você conheça outras vinhetas da Universal nessa pegada, é só colocar aqui embaixo o link do vídeo. Existem algumas práticas nas quais os espíritos das trevas se disfarçam de coisas boas e aparentemente inofensivas. Muita gente procura esses lugares, cujos resultados são sempre negativos. Chegou a hora de encontrar a verdadeira luz. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, nos anos 90 na Record tinha umas vinhetas da Universal no meio da programação que davam medo. Tinha um informe da Igreja Universal que o narrador dizia: se você ouve vozes e vê vultos, procure a Igreja Universal. Aí aparecia um vulto preto no fundo da tela enquanto a família via televisão. Negócio tenso, eu ficava apavorado. No início dos anos 2000, enquanto eu aguardava começar os desenhos no SBT, às vezes parava na Record e passava umas vinhetas da propaganda da Universal que mostravam algumas tragédias pelo mundo, ao som de Dorime. Credo, gente, eu nunca vi isso aqui. Meu Deus! Aquilo era sinistro pra mim. Rapaz, pra mim também, credo. Imagina, cenas de conflitos mundiais ao som de Dorime. Pra que isso? Também falaram de uma outra vinheta que era assim: você acredita em milagres? Então acesse www.eucreioemmilagres.com. E segundo os meus inscritos, essa vinheta era bem sinistra também. Você acredita em Deus? www.eucreioemmilagres.com.br. Também. E não só isso, muitos dos meus inscritos disseram que tinham medo de algumas matérias da Universal, que eram geralmente exibidas de madrugada. E aqui eu lerei o relato de um dos meus inscritos. Eu me lembro que em meados de 2001, 2002, a própria Igreja Universal fazia matérias com uma certa atmosfera sinistra, onde falavam sobre encosto ou mostravam pessoas endemoniadas, que falavam coisas assustadoras para o público infanto-juvenil, além das reportagens onde mostravam imagens de pessoas praticando magia negra, tudo isso para convidar o telespectador a participar da sessão do descarrego. E bom, gente, esse iceberg vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem outras emissoras com coisas mais chocantes e traumatizantes, mas essa foi a vez da Record. E caso você se lembre de mais alguma coisa que te deu medo nessa emissora, é só comentar aqui embaixo. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!